Boa tarde, pessoal. Gente, hoje eu quero deixar para vocês aqui no capítulo 8, versículo 23, aonde diz: Jesus apazigua a tempestade. Aonde se encontra também em Marcos 35, 41 e Lucas 8, 22 e 25. Então, aqui no versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que o perecemos. Então Deus respondeu para ele: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, seguiu-se para uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que o homem é este, até que o vento e o mar lhe obedecem. Gente, aqui, eu quero dizer para vocês que muitas das vezes a gente se encontra no mar de várias formas, né? No mar da tribulação, no mar da falta de emprego, no mar das vezes uma mãe está com o filho preso, né? E não se encontra solução para poder tirar ele dali, porque ele precisa pagar aquilo que ele fez. E muitas das vezes é melhor ele estar ali, porque ali ele vai ter, né, os cuidados das pessoas no qual vai estar ao redor dele e vai estar seguro. Tem pessoas que falam que às vezes colocamos, né, nossas crianças, né, na mão, né, de policiais, juízes, para ser preso, e eles saem de lá pior, porque eles aprendem coisas ruins lá dentro. Mas, gente, quando nós nascemos com nossos caráter e nós temos uma promessa diante de Deus, Deus, né, nos unge desde o ventre de nossa mãe, mesmo que nós estejamos, né, dentro de uma baleia, como Jonas esteve, dentro, né, de uma caverna, como ali estava, né, Daniel, e dentro, né, de uma fornalha, como estava Mesaque, Besaque, e Abednego, né? O outro, Sadraque e Abednego. Então, gente, não importa aonde nós estamos, Deus tem uma promessa com a gente. Ele pode nos livrar dali. E esse barco também não representa só a água, ele representa vários tipos, né, de problemas na nossa vida. Às vezes, você conversa com Deus, você pede algo a Deus e acontece tudo ao contrário, tudo diferente. Gente, é Deus provando a sua fé. A gente nunca deve ficar murmurando, ficar questionando a Deus, ficar provando a Deus, ficar falando: mas eu pedi tanto, Senhor, e o Senhor não me escutou. E agora, o que eu faço? Por quem que eu vou gritar? Desculpa, gente. Deu para isso agora. Para quem que eu vou gritar? Gente, grita por Jesus, que só Ele pode te ouvir. Em qualquer circunstância que você tiver, chame por Ele. Desculpa, porque Ele é o único que pode nos ouvir em qualquer circunstância. Olha, gente, eu, por exemplo, estou passando por um momento muito difícil na minha vida, no qual as pessoas podem falar assim: nossa, ela é tão dramática,
Tem gente passando por coisas bem piores e ela fica falando de uma coisa toda a vida. Gente, esse é o meu problema, porque eu creio que esse não seja só um problema na minha vida. Eu casei com meu esposo, nós tivemos uma conversa no início do nosso casamento. Ele não me enganou, ele falou para mim que não podia ter filho mais, pelo processo que ele tinha feito. Não que ele quisesse, mas ele foi obrigado, né? Para ele poder se salvar de uma circunstância, ele não poderia ter mais filho. E mais de adiante, ele ter uma vida, né? De casal normal, que não pudesse atrapalhar ele. Então, ele optou a não ter filho mais, porque ele já tinha filho. Então, gente, aí tá a questão. A gente ficou sabendo que a gente só podia adotar essa criança depois de 5 anos. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. E daí já tá para 10 anos. Contando, né, com o ano que ele morou lá em casa, com os meses que nós andamos conversando por telefone, juntando tudo, gente. Vai para uns 11 anos, mais ou menos, agora no final de novembro. Então, a gente foi se acomodando. Nós fomos construindo nossa vida, nosso lar, nossas coisas e acabamos esquecendo do nosso sonho. Na verdade, do meu sonho, porque o sonho do meu esposo, na verdade, era ter uma criança comigo, com as minhas características junto com a dele, entendeu? Que é o sonho de todos os casais, independente da idade. Mas não foi possível que isso viesse a acontecer. Ele procurou um médico de novo, um outro médico no qual me parece que ele já tinha tido uma conversa com ele aqui em Iracema. E o médico tornou para lá, fez exame e falou que o quadro era o mesmo. Inclusive, a pessoa que estava no laboratório olhou meio desconfiado, achando que eu estivesse grávida. O que ele quis? O que ele pensou? Essa pessoa nem se encontra entre nós mais, mas essa pessoa deve ter pensado assim, ué, essa moça está grávida. O médico acabou de falar aqui. O médico foi lá no laboratório explicar para ele, nem precisou dele entrar na sala, que o quadro era o mesmo, entendeu? Ele não poderia ter filho. Leu lá o exame. Então, o cara que estava no laboratório fez aquele gesto meio assustado, assim, meio preocupado talvez, né? Achando que eu estivesse, mas não estava. Foi só mesmo uma dúvida que teve entre a gente, talvez coisa da minha cabeça e da dele, e teve um processo ali que atrasou um pouco, né? E a gente achou que eu estivesse, eu comecei a passar muito mal, ter muita tonteira, mas não era nada daquilo que a gente imaginava, infelizmente não. E foi passando os anos, e agora, gente, nós descobrimos que uma das coisas no qual não é só eu falar da minha mãe, essa é uma das coisas que eu estou me abrindo com vocês nessa tarde. Gente, a gente descobriu, eu já sabia mais ou menos, né, dos 5 anos. Agora eu fiquei sabendo, gente, que a gente tem que ir no fórum. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. A gente tem que esperar, tem que ir no psicólogo, tem que ter análise, eles têm que vir aqui em casa. A gente que quer uma criança que não seja daqui de Miracema, a não ser que os pais sejam, né, no caso de outra cidade, e deixe a criança aqui para adoção. Caso contrário, nós não queremos. A gente prefere meu cabelo desse lado aqui. Caso contrário, a gente não quer, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que vai dar problema mais tarde. Então, gente, essa é a primeira questão. Então, eu estou falando aqui sobre Jesus, né, ali dá uma repreensão nos apóstolos, nos discípulos, pelo fato deles duvidar, né, temer. Eles estavam ali, gente, perto
do dono do mundo, do nosso Pai, né? Querido, nosso Pai amado, que é Ele que dá a última palavra, é Ele que faz com que o mar se acalma. Então, Deus aqui, Ele deu uma advertência, né, para os discípulos na hora que Ele disse para ele, assim, ó, ele disse assim para ele, ó, eu li, mas eu quero voltar aqui. Ele falou assim, 3. Então, Mateus, né? Mateus 23, versículo 1. Gente, eu fui fechar a Bíblia aqui e eu acabei me enrolando aqui. Vocês me perdoam, mas é aquilo que eu falei. Jesus, né, disse para eles que eles eram homens de pouca fé, né? Que ele quis dizer que eles estavam ali. Então, gente, em qualquer circunstância que nós nos encontramos, qualquer evento, qualquer tempestade, Deus, Ele nunca vai deixar que nós venhamos nos afogar, que nós venhamos nos perder ali. Porque naquela água ali, Jesus estava o tempo todo com eles. Jesus, ele era ali para eles um escudo, uma proteção, para que nada viesse a acontecer com eles. Então, quando nós pedimos algo a Deus e aquilo não acontece, no nosso momento, às vezes a gente fica tão desesperado que a gente pensa assim, ó, eu vou agir com a minha própria mão, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, nada acontece que não seja da vontade de Deus. Olha, hoje pela manhã eu já caminhei, eu já fiz o meu processo de pedir às pessoas para me ajudar a se inscrever. Inclusive, eu estou aproveitando esse vídeo para pedir vocês para se inscreverem, não cortando, né, a palavra no qual eu estou passando para vocês. Mas, gente, eu fiquei sabendo de algo no qual eu estava esperando, ansiosa, preparando para poder rever a minha mãe no sábado. E eu fiquei sabendo que não vai ter como, porque a pessoa que se encontra com a minha mãe, a filha dela, falou que se eu for, ela não vai. E minha mãe não pode ir porque tá fraca. Minha mãe não tá fraca. Teve uma festa enorme na casa do filho dela. Fiquei sabendo que a minha mãe participou. Então, se a minha mãe teve força para poder ir numa festa, inclusive não era nem lícito, né? Porque a Covid não acabou ainda, né? Nós todos estamos vacinados, mas ela se encontra ainda rodando por aí. E como a minha mãe está uma pessoa no qual muito indefesa, ela não é para poder ficar no meio de muita gente. Então já foi algo que eles fizeram. O esposo da minha suposta irmã, sendo enfermeiro, não era para deixar ela no meio de muita gente. Mas aí não vem o caso. Ela foi e deu tudo certo, tudo bem, não aconteceu nada, graças a Deus, segundo a minha irmã, que ligou para mim para dar a notícia, falou com meu esposo, porque eu não estava em casa. Gente, na hora que meu esposo me contou, eu tive uma atitude muito rebelde. Eu, na mesma hora, eu já comecei a procurar roupa, eu já comecei a imaginar onde eu ia, eu já comecei a ficar desesperada. E o Espírito Santo de Deus falou comigo: aquieta-se, lê a Bíblia, fala da minha palavra, porque tem pessoas que se encontram como você. Eu estou cuidando de ti e nada acontece segundo a minha vontade. Então ele quis dizer que eu não preciso gritar por ninguém, eu não preciso de pedir socorro, gente, nem vocês que estão aí do outro lado.
qualquer circunstância que vocês estejam passando, mesmo que vocês venham estar sendo ameaçados. Gente, eu estou falando isso, às vezes tem alguma pessoa assim, bem da bagunça, né? Assim, não que eu esteja fazendo uma crítica, mas pessoas que não gostam da palavra possam se deparar com comigo falando isso e alguma coisa aprender, e aí até essa parte que eu vou falar. Você que está sendo ameaçado por alguém, não faz nada não. Ora a Deus, espera que Deus vai ser o seu guardião. Deus está no barco com você. Ele não vai deixar você afundar. Confia nele. Se você confiar nele, você pode ter certeza que nada de mal vai te acontecer. É igual o meu caso. A minha mãe, no momento, ela não está podendo ter acesso a mim e nem eu ter acesso a ela. Nós duas estamos como o sol e a lua. A gente não se encontra. Porque tem uma lenda, né, que diz que o sol e a lua, eles eram namorados. Isso aí é uma lenda, né? É apenas uma coisa que eu estou falando para poder ficar mais leve, né, a pregação e vocês entenderem mais o que eu estou falando. E eles se amavam, mas só que eles não podiam se encontrar, porque o sol ele é muito quente e a lua é muito fria. Então, gente, eu e minha mãe, eu sinto que no momento a minha mãe está muito fraquinha, muito dodói, e eu estou muito sensível. Talvez não seja a hora de eu me encontrar com ela, porque da outra vez ela estava também, ela veio cá para casa, ela se recuperou bem. Aí aconteceu aquele processo que eu contei para vocês, que ela foi tirada daqui, né, para outra casa sem a nossa vontade. E como ela é da família, ela também tem direito de estar com a minha mãe. Mas pelo tempo que minha mãe teve comigo a vida toda, gente, aquele travesseiro ali, a gente olhando assim, parece uma pessoa, né? Um dia de madrugada eu estava fazendo um vídeo, aí eu coloquei uma camiseta no travesseiro. Aí dava a entender que eu estava até pegando mentira, que meu esposo estava do meu lado e não era madrugada. Tô falando isso só para explicar para vocês, porque eu fui rever depois o vídeo e deve entender que tinha uma pessoa aqui e eu falando que meu esposo estava deitado. Mas não, é um travesseiro que fica ali, ó, para ele encostar e ver televisão. Ali, ó, televisão. Tá vendo? Eu tô explicando, ai, gente. Aí, conclusão, gente. Eu já tô até rindo, tá vendo? Eu fiquei muito triste com essa resposta, porque eu estava muito ansiosa querendo ver minha mãe o tempo todo. Então Deus, ele me deu essa palavra, né? Dali dos discípulos, com medo de se afogar naquela tempestade. E Deus, momento nenhum, deixou que isso viesse acontecer, porque Deus estava com ele. Assim como Deus está comigo, está com vocês. Se alguém está doente, descobriu alguma enfermidade, está passando por alguma enfermidade, está com a dor muito forte, não consegue nada, remédio nenhum cura, confia no Senhor, uma hora ele dá o refrigério. Ontem, gente, eu estava com uma dor de cabeça tão grande, eu estava conversando com a minha amiga no telefone, eu não deixei transparecer para ela, porque ela já estava cheia de problema. E eu não queria falar para ela, mas minha cabeça estava doendo no alto da minha cabeça e não era pressão. É tudo, né, gente? É ansiedade, é saudade da minha mãe, é tudo. Então, gente, eu comentei só com meu esposo mesmo, falei pra ele, amor, tô com tanta dor de cabeça, ele falou, tomar remédio. Eu já tinha tomado, gente, pra vocês terem uma noção, 50 gotas de dipirona. Olha, eu tenho a pressão baixíssima, 9/8, 10/7, muito baixa. Eu não poderia ter feito isso, mas a dor era tão forte que eu tomei. Aí quando chegou a noite, olha o refrigério, Deus me deu a ideia de eu pegar um sachê de camomila e fazer o chá. Só que ao invés de eu pegar o sachê de camomila, eu peguei 2 sachês de mate. E aqui em casa eu compro muito chá. Eu sempre fui assim. Aí
Como eu vi que era mate, já estava na água, eu falei assim, então agora eu vou pegar um sachê de camomila. Aí fiz o chá, cheguei perto do meu esposo, peguei biscoito creme crack, né? Porque eu tinha jantado cedo. E eu estou no processo de caminhar, não quero perder peso, quero ficar do jeito que eu estou, também não quero engordar, né? Para não perder minhas roupas, mas também não quero perder peso. Para poder ficar com a roupa caindo e levantando no meio da rua, né? Então, gente, eu falei para ele, amor, eu fui pegar o chá de camomila, acabei pegando o chá de mate. Aí, coisa que eu falava com a minha mãe, né? Mas agora não tem como, ela não tá aqui perto de mim, também ela tá dodói, não tá com a mente legal. Então, meu esposo é muito assim, Deus me deu uma pessoa no qual tudo que minha mãe, assim, falava, tinha paciência comigo, me entendia, né? Porque se fosse outra pessoa, ia falar assim, é uma pessoa adulta já, e fica com umas perguntas bobas, ingênuas. Não, meu esposo me encara numa boa, porque ele sabe que eu pergunto porque eu fui criada assim, entendeu? É coisa minha. Então ele falou comigo, não amor, não faz mal não. O chá de mate ele acalma. Foi bom você ter feito isso. Mas come um biscoitinho, não dorme com o estômago vazio não, porque você jantou muito cedo. Aí eu peguei, fui, fiz o que ele falou, né? Aí comi. Não é que quando eu levantei minha cabeça eu tinha melhorado. Pela honra e a glória do Senhor, é o refrigério, gente, que Deus dá a gente. Então, onde tiver uma pessoa sentindo dor nessa hora, em nome de Jesus, que essa dor venha passar, embora, né? Que essa pessoa venha ser curada. Porque, gente, Deus, ele cura cego, ele cura coxo. Ele curou, né, aquele cego lá de Jericó. Então, ele fez também com que aquele cego no qual ele foi, né, na beira de uma piscina, e chegando lá, Jesus colocou barro misturado com cuspe e cingiu os olhos dele. E ele voltou a enxergar. Isso também fala muito do orgulho, né? Tem muitas pessoas orgulhosas, às vezes elas deixam de ganhar cura porque elas são orgulhosas. Eu falo isso, gente, porque há alguns anos atrás eu não era orgulhosa. Eu era uma pessoa que eu tinha toque. Eu tinha mania de lavar a mão. Se eu chegasse na casa de uma pessoa e visse que o copo estava limpo, eu ia lá lavava o copo de novo. Mas não era orgulho. Era, era uma doença chamada toque, porque uma pessoa que teve depressão, síndrome do pânico, tem todos esses tipos de sintomas. Era o que eu tinha. Então não era orgulho, mas tem pessoas orgulhosas mesmo, que tem orgulho dos outros, tem nojo. Deus me perdoa, gente, tem misericórdia dessas pessoas, porque isso é muito feio. E essas pessoas, quando elas ficam doentes, é difícil ser curada. Só pela misericórdia de Deus, porque são pessoas no qual são orgulhosas, e Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Porque Deus, ele não era orgulhoso, ele colocava a mão nas feridas das pessoas, e as pessoas eram curadas. E ele nem precisava colocar a mão às vezes, porque com sopro ele curava as pessoas, mas ele fazia questão, né, quando ele veio 100% homem e 100% em espírito, como ele veio, né, Jesus veio na terra, andou no meio daquele povo, né, e aquele povo teve o privilégio de conhecer ele há muitos e muitos anos atrás. Então, isso tudo aconteceu. E ele também curou a filha de Jairo, né, que já se encontrava morta. Então, gente, isso tudo é testemunho. Ele curou aquela mulher com fluxo de sangue. Então, o que é uma dor, uma saudade diante de tanta cura que Deus fez? Eu creio que vai chegar o tempo de cantar, porque tem, né, na Bíblia, o tempo de cantar chegou, ou é um hino, né? Mas eu acho que tem na Bíblia também, porque da outra vez, gente, foi a mesma coisa. Gente, foi uma luta para poder pegar minha mãe de volta, por causa de uma bobeira. Eu deixei ela com a filha dela mais velha, e a gente demorou
Quando nós fomos pegar, o celular estava cheio de malcriação. Aí meu esposo falou assim, ela também é filha, ela vai ter que cuidar. Deixou minha mãe um tempo lá. Com isso minha mãe piorou, porque ela ficou longe de mim. E isso, gente, eu fico muito sentido quando eu penso que isso aconteceu. Porque minha mãe foi pra lá, minha mãe não estava com Alzheimer tão alto. Minha mãe, por esse motivo, o Alzheimer piorou. Um dia eu fui lá visitar ela. Eu falei, mãe, como é que a senhora tá? Ela falou, minha mente está muito confusa, minha filha, está toda revirada. E aquilo acabou comigo, eu cheguei em casa, meu esposo falou assim, amor, você precisa de um tempo para você. Deixa sua mãe um pouco com a sua irmã, cuida de você, vai acabar vocês duas ficando doentes, eu não tenho estrutura para cuidar de vocês duas. Melhora primeiro, principalmente, melhora a alma primeiro. Você está muito revoltada. Eu ficava questionando, gente, o tempo todo. Falava, Deus, por que você deixou minha mãe ficar doente? Era o tempo todo falando aquilo, o dia todo. Eu não sei como meu esposo teve estrutura para poder aguentar aquilo. Por isso que eu falo que Deus prepara, né, a pessoa certa pra gente. Então, gente, Deus vai fazer com que eu venha ter vitória, porque da outra vez eu tive. Deus falou comigo na cozinha. Deus falou assim, uma palavra comigo, porque a gente não deve falar o nome de Deus, do Espírito Santo. A gente nunca deve blasfemar. É o único pecado que Deus não perdoa, a blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E nem ficar inventando coisas. Deus falou isso, Deus falou aquilo, sendo mentira. Deus falou uma palavra comigo na cozinha. Eu até contei para algumas pessoas. Ele falou assim para mim, eu conheço a sua dor. E a partir daquele momento não demorou muito. A filha da minha mãe mais velha me entregou minha mãe com arrogância, jogou o cartão dela em mim assim e falou, aí a sua mãe, entendeu? Daquele jeito. Então a arrogância dela não é aquela arrogância que eu falei que o Pastor Júnior tinha falado que eu era na hora que eu senti que era comigo, porque a minha arrogância é falar a verdade, a dela não. A dela é uma arrogância bem diferente. Pessoas que têm, é evangélica, mas não abre o coração, tem raiva dos outros, não perdoa. Então é esse tipo de pessoa. Mas aí todo mundo fala comigo, por que você permitiu que sua mãe saísse da sua casa se Deus te deu a sua bênção? É porque eu fui ameaçada, gente, entendeu? Eu fui ameaçada e a filha da minha mãe, a outra que pegou minha mãe, falou que ia chamar a polícia, pegaram a minha mãe no colo, isso tudo tem nos vídeos, vocês que são inscritos, vocês vão ver isso tudo. Mas, gente, eu creio que Deus vai me dar vitória. Então, eu conto também, né, com a torcida de vocês para que ela venha voltar. Ela voltando, eu vou mostrar ela a vocês aqui, porque ela é muito engraçada. Ela, nesse processo que ela se encontra, ela tá uma gracinha, um amor de pessoa. Eu sinto muita, muita falta dela, porque minha mãe é tudo para mim. Nossa, minha mãe deu a vida dela por mim quando eu estava muito doente. Eu costumo falar dodói para ficar menos pesado a palavra doente, né? Quando eu estava dodói, minha mãe falou assim, olhou pro sol. A gente estava lá na casa da minha irmã, lá de Talcara. Ela morava num sítio do Sotunico, que já não se encontra entre nós também, que mora perto de Paraíso. A gente foi para lá porque ele tem uma filha que é minha amiga. Então a gente foi passar o final de semana lá, minha irmã também, né? Que estava lá com criança, né? Aí a gente foi passar um final de semana lá. Aí eu era bem novinha, eu lembro que eu estava muito doente, eu era na época pré-adolescente. Aí minha mãe olhou pro sol e falou assim, Senhor, me leva, não leva minha filha não, minha filha ainda é uma criança. Ela ainda não viveu nada. Minha mãe era muito nova naquela época, pediu isso a Deus. E era muito feliz, muito mais feliz do que eu, do que minhas irmãs, do que qualquer pessoa. Minha mãe, nossa, eu nunca conheci uma pessoa tão alegre igual a ela. Pessoa muito feliz. Quem conhece minha mãe, nossa, sabe que pessoa maravilhosa que ela é. Mas infelizmente ela teve que passar por isso, né? Ficar doente, ter essa doença no qual ela temia tanto.
foi acontecer. E isso, né, abalou muito minha estrutura. Gente, às vezes eu acho que essa alegria, às vezes, que eu tenho de ficar, oi, gente, coisa que eu não fazia antes, eu acho que é um meio que eu encontrei de, eu não sei, de me expressar para as pessoas, entendeu? Porque eu mesma vejo que às vezes eu me sinto assim um pouco, não tem nem explicação, alterada. Eu converso muito com as pessoas, às vezes, faço questão que as pessoas dão oi comigo, eu nunca fui assim. Então eu acho que isso é um pouco do que eu estou sentindo, que eu estou tentando. Eu não sei, eu acho que a minha tristeza é tão grande que eu tento passar a alegria para as pessoas, mas é uma alegria um pouco falsa. Porque dentro de mim, eu só sei que eu estou muito triste quando minha voz começa a faltar. Hoje, por exemplo, eu não estou assim muito legal em termos de voz. Tá faltando um pouco. E depois que meu esposo falou comigo, que a minha irmã tinha falado isso, que sábado eu não vou ver minha mãe, eu estava esperando muito esse momento. Eu fiquei muito triste, porque nada pode resolver, gente. Eu tô no barco. Não tem conselho tutelar, não tem CRAS, não tem Ministério Público. Lá no fórum eu fui ameaçada de eu não vou. Cheguei até a arrumar minha roupa ali para ir, mas o Espírito Santo de Deus não deixou. Então vamos ver o que Deus vai fazer por mim, né? Vou esperar nele. Gente, meu cabelo tá assim, ó, porque eu fui colocar uma sacola para poder caminhar, para proteger ele, para poder não voltar à raiz. Acabando que a sacola suou e eu coloquei uma touquinha rosinha, que eu mostrei vocês no outro vídeo que eu coloco para dormir por cima. Aí ficou assim, ó, entendeu? A escova saiu, tá vendo? Como meu cabelo verdadeiramente é. Eu tô de progressiva aqui, ó. Progressiva, tá vendo? Mas na raiz, ele é assim, ó. Na raiz ele é assim, tá vendo? Bem cacheadinho. Ai, gente, eu não deixo falar de cabelo, não. Todos os vídeos, vocês me desculpem, até nas pregações. Eu creio que Deus nem fica triste comigo, porque Ele sabe como eu sou. Gente, eu vou deixar esse vídeo para vocês e eu espero que vocês façam a torcida que a minha mãe volte, tá? Ficam na paz, se inscrevam e tudo de bom para vocês. Que esse vídeo venha trazer algo de bom para vocês, tá? Ficam na paz.